Saudações tricolores, quem vos fala é Thiago Lessa, administrador desse canal. De antemão já peço a vocês, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para vocês estarem recebendo o melhor conteúdo sobre o Fluminense que a internet pode oferecer, que é aqui no Eterno Pavilhão, né, meus amigos? Vamos lá. A gente vai falar aqui hoje da provável escalação do Fluminense contra o Santos na próxima rodada do campeonato. Provável escalação do Fluminense no próximo domingo tem Muriel no gol, Igor Julião na lateral direita, Danilo Barcelos na lateral esquerda, Nino e Lucas Claro, a dupla de zaga. O meio de campo é composto por Dodi, Hudson, Michel Araújo, talvez André, Nenê, Wellington Silva, Marcos Paulo. O ataque tem Fred. Esse time ele pode estar disposto de várias formas. Tanto com o Nenê caindo lá para a ponta direita, eu acho que o Odair não vai fazer mais isso. Ele já viu que isso dá errado. Provavelmente com o retorno do Michel Araújo, ele que vai migrar para aquela ponta direita lá para ajudar o Igor Julião e dar um pouco mais de ofensividade naquele ponto. O outro é o Wellington Silva, que deve fazer aquela vez de ponta esquerda ali novamente. Porém, esses jogadores estão voltando de lesão. Eles talvez não aguentem, provavelmente não vão aguentar o jogo inteiro. O Wellington Silva, mesmo quando estava bem, ele não aguentava o jogo completo. Então, entre eles ali tem o Marcos Paulo, que já está há um tempo já, que já retornou daquela tempo que ele ficou fora do time, mas também não vem sendo tão aproveitado, talvez por esse lance de vai sair ou não vai. Ele não tem sido tão bem aproveitado quanto deveria, também pelas suas atuações que caíram bastante, o nível das atuações de Marcos Paulo. O outro é André, jogador que não aparece muito, um jogador que a torcida ainda quer ver mais dele, mas que por enquanto não demonstrou toda a sua capacidade, se é que a tem, né? Acredito que seja um jogador promissor, mas que ainda não demonstrou isso. Vamos esperar um pouquinho mais e talvez ele seja o titular. A imprensa hoje está colocando ali Michel Araújo como provável substituto de Iago, mas acredito que deva ser o André pelo tempo de jogo, né? Porque tá mais tempo ali trabalhando. O Michel Araújo está retornando agora. Lembrando que a gente também tem para a posição de meio campo o Yuri. Talvez eu já utilizaria o Yuri agora, porque o Yuri é aquele tipo de jogador casca grossa, aquele cara que se mata em campo mesmo sem condições, e ele pode ser um jogador que você, tricolor, talvez não goste, ache ele sem técnica, mas ele vinha entregando bem mais do que o Hudson entrega agora. Então é um pouquinho complicado pensar em Yuri fora do time com as atuações de Hudson. O Hudson hoje vem sendo tratado como titular incontestável por Odair Hellmann, porém não entrega aquilo que nós tricolores queremos ver de Hudson. O futebol que ele apresentou no início do ano contra equipes menores no Campeonato Carioca não está refletindo no Campeonato Brasileiro, não se mostra um futebol efetivo, vem de vários erros de passe, não está conseguindo parar as jogadas adversárias, está muito lento na recomposição. Talvez seja a hora de Yuri voltar para o time e Hudson bancar um pouquinho. Outro jogador também que está fora, que agora está fazendo um pouco de falta, é Pacheco. Pacheco não é titular do Fluminense, porém com a saída, com as lesões de Wellington Silva, com um pouco aproveitamento de Marcos Paulo e a convocação de Luiz Henrique para a seleção sub-20, era a chance dele. Porém, ele se lesionou, abre vaga para Marcos Paulo e Wellington Silva retornarem às posições. Aí fica a critério de Odair Hellmann se vai utilizar o Wellington Silva na primeira etapa ou na segunda etapa, 15 minutos, 10 minutos apenas para fazer a transição dele de volta ao campo. Apesar que muitos sites já estão cravando que ele deva ser o titular. Não acredito nisso. Provavelmente deve começar com o Marcos Paulo, que não tinha lesão, está ali já treinando com o grupo há mais tempo. Sim, temos também o Lucas Claro, que assume a posição do Digão. Temos também a opção de Luca para o meio campo.
o meio-campo barra ponta. A gente não sabe aonde o Odair vai utilizar Luca. Bem, a verdade é que a gente já viu o Luca atuar no meio de campo do Internacional, já vimos o Luca atuar de ponta esquerda, já vimos o Luca atuar de centroavante. A verdade é que ele é um jogador polivalente, mas que não é nada demais. Ele faz o básico, o feijãozinho dele com arroz e entrega o básico. Porém, o Fluminense precisa de jogadores que entreguem pelo menos o básico. Hoje, Danilo Barcelos faz excelente temporada no Fluminense? Não. Danilo Barcelos entrega o básico. Acontece que ele está destoando tanto de Egídio, que não conseguia fazer nem o básico, que parece que ele chegou com o status de titular, tomou conta e acabou. Não, não é isso. Não é isso. Danilo Barcelos não se tornou um jogadoraço do nada e também não é um jogadoraço. Ele apenas está fazendo partidas consistentes, fazendo um feijãozinho com arroz. Aquele feijãozinho com arroz que você gosta de comer, só isso. Porque ele não compromete na marcação, não vem comprometendo, não tem grandes erros. E chega bem, um jogador que demonstrou saber cruzar. E no momento de desespero do Fluminense ali contra o Ceará, muitos podem enxergar, ele fez um gol. Não, se você for prestar bem atenção, já era um Fluminense desorganizado, porque o cara que vai cruzar para a área deveria ser ele, não ele a receber aquele passe do Fred e fazer o gol. É um momento de desorganização, aí isso meio que mascara as partidas dele. Uma partida que ele sai, onde o Fluminense fez uma partida horrorosa, ele fez um gol e uma assistência. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, não é que ele seja maravilhoso, nada disso, é simplesmente porque nosso amigo Egídio estava tão mal que qualquer um que assuma a posição, que faça o básico, o feijãozinho com arroz, vai entregar mais do que ele e a torcida vai ficar satisfeita. Assim ocorre lá na ponta esquerda também, com o Marcos Paulo, que não vinha entregando um futebol muito bonito. O Wellington Silva veio, fez o básico, meteu um gol contra o São Paulo, jogou bem algumas partidas e assumiu a titularidade. Porém, sofreu com lesão novamente e ficou de fora. Pessoal, é isso que eu queria falar, trazer essa análise para vocês aqui. Amanhã provavelmente devemos ter uma análise do jogo. Vou trazer aqui a minha visão, a visão do canal para vocês sobre Fluminense e Santos e o que esperar da partida. Mas em si, o time base é esse, com Muriel no gol, Igor Julião, cara. O Calegari deve estar se roendo. O Calegari deve estar se roendo a cada partida do Igor Julião. Mas fazer o que, né? O cara improvisado lá é melhor que ele. Talvez desse até para utilizar o Calegari no meio de campo no lugar do Hudson. Porém, eu acredito que eles devem pensar que o Fluminense no meio de campo perderia em posição física. Por isso que o Calegari ele não entra no lugar do Hudson e não vai barrar o Doide, né? Mas pessoal, saudações tricolores. O Eterno Pavilhão fica por aqui e convido vocês aos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Saudações tricolores mais uma vez.